Aí já sei que tem, então, já sei que o índice daqui é A, então agora eu vou começar. Boto esse DMI atuando nisso tudo aqui, A mais G, F, A, B, C, A, Mi, B, tudo isso aqui, C. Aí depois que eu tiver tudo isso aqui, C, eu abro ele. Eu vou abrir então até que eu abra todas as derivadas. Vai ficar tudo assim. Tá claro? Eu não sei, tá vendo como é que a coisa opera? Só para chamar a atenção disso aí, porque não é... Claro, se nas teorias de Young-Newton que levam à grande unificação, isso não aparece, mas em supergravidade, quem for fazer teorias, quer dizer, for estudar supergravidade, na formulação de supergravidade, que é uma teoria de Gauge, no superespaço, esses problemas aparecem, e às vezes a gente, quando vê pela primeira vez, a gente fica meio confuso. Eu já estou chamando a atenção de vocês. Não tem erro, é só lembrar isso. A derivada covariante, atuando em qualquer objeto, ela não tira o objeto da representação onde ele está. Esse objeto aqui pertence à mesma representação do objeto. Então, se esse objeto aqui tem índice I, né, é como acontece. Se esse objeto aqui psi tem índice I, a derivada covariante do psi, tudo isso aqui vai ter que ter índice I também, na mesma representação. Então, isso aqui é o quê? O dmi psi menos ig, a mi a, gerador ga i j, psi j. Aí, se eu tiver dmi do psi, então esse cara está na representação com índice I. Então, isso tudo aqui no final do dia tem que ter índice I. Então, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter dmi do dmi psi menos ig, a mi a, ga e j, atuando no dmi psi j. Então agora eu abro esse cara, dmi psi, eu uso essa expressão de cima, e esse dmi psi j, eu uso essa mesma expressão de cima, obviamente, no lugar do i colocando j, no lugar do j colocando, por exemplo, k. Então perceberam como é que a coisa funciona. É só lembrar desse fato, que a derivada covariante, ela estabiliza o k. Bom, posso botar infinitas derivadas covariantes atuando no objeto, que eu não saio daquela representação. Então, por isso que o índice fica. Muitas vezes é comum, uma questão de notação, né? A pessoa colocar isso aqui assim. Mas aí, se esse índice I está aqui, né? Na verdade, esse índice I não é propriedade só do psi, que agora o objeto é isso tudo. Então, esse índice I é a propriedade do objeto como um todo. O mais certo é colocar assim, que esse índice I é a propriedade desse objeto como um todo. Tá? É como se eu pegasse assim, pega uma matriz M. Ninguém usa uma matriz M atuando no vetor I. O que a gente diz é, ou a matriz M atua no vetor, boto em forma operatorial, ou então eu coloco a matriz M atua no vetor, e tudo isso no final do dia é um vetor com índice I. Aí vai ficar assim, ó, M, I, J, I, J. Exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então, eu acho que é mais do ponto de vista da notação, da grafia, né? O mais justo é declarar que o índice I é o índice disso tudo, porque é como se fosse um operador matricial atuando num vetor, dando um vetor com índice I. Então, ninguém escreve, né? MVI. Mas matematicamente fica meio estranho. Ou você usa isso aqui, como a gente falou, ou não usa isso aqui. Então, isso que eu estou dizendo. Ou eu uso isso, devido psi, ou então eu uso aberto, né? MJ. Certo? Legal? Detalhezinhos, mas que às vezes na hora do trabalho fazem uma diferença. Foi não? Quando você não DD de C? DD? Tem 3 derivadas covariantes. Três derivadas covariantes atuando no C. E Isso quer dar qualquer representação? A junta, né? A junta, por exemplo. Então, quer dizer, um C, menos 1. Isso, tá. Você tem alguma manipulação que você tira traço de fazer D com D, colocando? Se você tivesse traço, né? Se você tivesse traço de D, E, D, C. Se esse objeto aqui está na representação, se esse objeto aqui está na representação de junto, esse está na representação, isso tudo aqui está na representação de junto. Então isso tudo aqui, ó, D, 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 C, A, GA.
mas aí o traço do gerador é zero. Então, se esse objeto aqui ele é linear, quer dizer, ele só tem um gerador, então o traço do gerador é zero. Eu precisaria ter pelo menos 2 geradores aqui dentro para isso aqui não ser zero. Então foi uma boa pergunta, porque às vezes o cara se engana. O cara vê gerador aqui dentro, vê gerador aqui dentro, vê gerador aqui dentro, fala, pô, tem um monte de gerador aqui. Claro, se você abrir essa expressão, tem um monte de gerador. Mas cuidado, porque o que a gente está dizendo é o seguinte, não importa quantos geradores tem nesse total, o que importa é o seguinte, se essa derivada covariante atua no C, isso aqui está na representação de junta. Quando essa aqui atua no C, isso aqui no final do dia está na representação de junta. E isso aqui também. Então, o que eu sei é DMI, DK, atuando no C, que está na representação adjunta, isso aqui vai ter sempre essa forma. E esse cara aqui é trabalhado daquela forma que eu trabalhei lá. Essa derivada abre sobre, vai abrindo as derivadas. Não importa. O que é importante é que essa expressão é linear no gerador. Se ela é linear no gerador, isso é zero o traço. Então, o traço de um objeto desse tipo, por mais derivadas. Agora, claro, se você fizer o cálculo explícito, vai dar zero. Se você começar a substituir todas essas derivadas, botar AMI, AGA, AMB, GB, fizer tudo isso, e aí você vai usar o traço do produto de 3 Gs, o traço do produto de 2 Gs, no final do dia isso aqui vai dar certo. Mas assim, você não precisa nem fazer, eu estou querendo dizer justamente isso. Usando às vezes o raciocínio de teoria de grupo, que é um raciocínio mais estrutural do que um raciocínio pontual, você já vê as coisas diretamente. É isso que eu estou querendo desenvolver em vocês um pouco esse feeling, né? Para não ficar tendo que abrir tudo. Porque a teoria de Gay tem cálculos que você. Eu me lembro quando eu estava fazendo meu doutorado, assim, eu tive que fazer um cálculo lá, que na minha assim, santa ignorância e inocência, eu fui abrindo tudo, cara. Eu não parava de abrir, parecia uma caixa de Pandora, que era um pesadelo. Cada vez que eu abria, abrindo, fiquei. Aí eu fui conversar lá com o John se traça de dia, e o John falou, não. Tudo isso aqui você resolve em 2 linhas. Mas em 2 linhas mesmo. Você imagina o cara começar. Se você puder aqui um produto, vamos dizer, só para ser sacana, fazer um produto aqui de. Aí você manda o cara calcular isso. Aí o cara, como eu, naquela santa inocência, começa a abrir, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traça 6 geradores. Depois tem objetos, você vai interferir todos os geradores. Vai pegar 5 geradores. 4 geradores, então você vai ter traço de 6 geradores, traço de 5 geradores, 4 de 3 geradores, de 2 geradores e de 1 gerador. Mas no final do dia, tudo isso aqui se resume a 1 gerador. Então o traço é zero. Você não vai fazer o cálculo. Então a gente ganha tempo com isso. Quando a gente não tem experiência, a gente vai abrindo tudo, vai abrindo cada vez e a gente vai perdendo o controle. Então, a teoria do grupo ela te dá raciocínio estrutural. Às vezes você trabalhar com vários objetos, você trabalha com uma coisa compactada. Você saber o que você está lidando. Então, a regra é essa. Se esse cara está na representação de junta, eu posso ter infinitas derivadas aqui. O grosso, no final do dia, o todo, está na representação de junta. Então, isso aqui. Agora, esse objeto, como a Lagrangiana, ele é um zero. É. Mas ele é cheio de termos. Isso. Ele existe, né? Você está dando sentido ao zero. Sim, mas ele existe. Você está dizendo que 2 menos 2 é zero. Então você faz cálculo com 2, faz cálculo com 2, depois subtrai dá zero. Então você pode botar o bacon para rodar à vontade a noite toda, no final da manhã você vai virar. Não é zero, as partes dele, é zero. tem uma parte que se propaga. Pois é, mas no final do dia tudo se está salvado. Você pode pegar, se você pegar as partes isoladamente, você começa a ver, pô, isso aqui tem propagação, isso aqui é um super vértice, ou um vértice com 5 campos de gate, mas se você somar o efeito de tudo é zero, é isso que eu estou te dizendo. Você está simplesmente desmembrando o zero. E aí você pega uma parte do zero, você acha que você está lidando com o não zero, mas você tem que olhar o todo. Mas você diria que então, quer dizer, como todo é zero, mas as partes elas não têm significado físico, não zero. Você poderia estar dizendo, eu estou dizendo, 5 campos de gauge interagem com 4 interagem com 3, mas com coeficiente menos G, está tudo tão amarradinho que no final do tudo dá zero. Isso a gente está dizendo. Porque você está particionando o zero, e aí você pode ficar muito contemplando uma parte que não é zero do zero, mas o total é zero. Isso. Aí tem uma parte que está interagindo com outro campo, 2 campos interagindo. E outra parte está se propagando. Vamos fazer o seguinte, então, beleza. Tá. Não vou fazer com 6, vamos fazer com 2. Vamos colocar assim, DI, C. Você está na representação de junto. Então você está dizendo, esquece o traço. Então você está dizendo que isso aqui é DI,
Então isso aqui você está dizendo que isso aqui é dmi do dmi CA menos mais, né? G A BC AMI DI C. É isso que você está dizendo, por enquanto. Aí a gente vai para DI C. Então, tudo isso escuro. DI CA GA. Aí vamos para esse termo aqui. Vai ficar G. Depois no forma de volta GA. Então, GA. Por enquanto eu estou desenvolvendo só o coeficiente. Fazendo aquilo lá. DI CA mais G, FA, BC, AMI D, e aí aqui. DI C, mais G, FA, BC, AMI D. Aí o termo que vem aqui agora vai ser FC, DE, AMI D, C. Acho que agora ficou tudo, né? Eu abri essa derivada aqui, então ficou o DI atuando nisso aqui, esqueci de botar o DI atuando, ficando mais. DI atuando nesse pedacinho aqui. Então, isso aqui é o DI dessa derivada covariância. O DI CA mais DI atuando na outra parte, que é G, F, A, D, C, A, Mi, D, então já fiz coisa aqui, estou abrindo só esse termo, então misturei dois termos, perdão. Então ficamos com isso aqui, DI CA mais G, F, A, B, C, A, Mi, D, DI, C. Agora vamos abrir essa derivada aqui, só para não deixar a derivada aqui fora, para não perder nada. Então, DI CA mais G, F, A, B, C, A, Mi, D, CC. Então, tudo isso aqui está sujeito ao DI. Agora, então isso aqui, essa derivada. Agora, esse termo G, F, A, B, C, A, Mi, D. E agora, vamos abrir essa derivada aí. DI, CC. Mais G, F, C, D, E, A, Mi, D, C, E. Beleza, agora tá. Então, nós temos aí aqui temos vários termos. Essa derivada pode atuar no campo de rede e essa derivada pode atuar no C. Aqui, não. Esse termo vezes esse, eu vou ver esse termo aqui vezes esse. Tudo isso aqui tem um índice A ali, A, B, C estão todos saturados. B, C, D, E está tudo saturado. Então, tudo bem, eu tenho vários termos aqui. Eu tenho um termo, como você falou, um termo com duas derivadas do C, que daria, vamos dizer, a propagação. Aí tem um termo de interação. Você tem um termo que na verdade é um termo de mix, né? É um termo duplo, né? Tem um bilinear em AC. Aí aqui eu tenho um outro termo, bilinear em AC. E aqui eu tenho a derivada do A e a derivada do C. Aqui eu tenho só a derivada do C. E tem aqui um termo típico de interação. São A, C, o termo bilinear. Então, esse termo sozinho. Porém, tudo isso aqui, então tem vários termos que isoladamente não são zero. Cada termo desse aí está dizendo alguma coisa. Só que tudo isso aqui está multiplicado por GA. Aí você, independentemente daquele coeficiente, sabe que o traço de GA é zero. Então, se o traço de GA é zero, isso tudo aqui é zero por causa do traço de GA ser zero. Então, se você pegar cada termo desse, vezes GA, somar tudo, você está dando zero, porque o traço de GA já te cancelou. Então, esses termos aqui, dentro do traço, a gente não vai fazer nada, porque o traço de GA vai marcar tudo. Não tem nenhuma física disso que eu estou falando dizer. Mas o dentro da pergunta, se não puder ter uma energia, você está no vácuo, energia é zero. Sim. Mas tem um monte de gente ali, se propagando, interagindo, agindo, no final, dá zero. Você está fazendo um paralelo com a flutuação do vácuo. Então, o vácuo não é vácuo é uma constante sopinha, né, de flutuações quânticas, né? Flutuações quânticas, de processos virtuais, é isso que você está dizendo. Aqui vamos dizer assim, pictoricamente você poderia dizer isso, mas se você quiser fazer
o cálculo, né? Em cima disso aqui, isso aqui é zero para você. Então você não tem. Agora, isso aí, isso é uma coisa clássica, não tem nada de quântico aí. Isso aí é simplesmente algebricamente zero. Isso que a gente tem que dizer. Mas teria que ter um C do lado esquerdo. Isso, aí sim. Beleza. Se você colocasse aqui traço disso, então isso aqui está na representação de junta, tá? Então aí sim. Aí agora essa coisa já começa a não ser mais tão trivial. Eu teria algo desse tipo. Traço B. CA. GA. DMI. DMI. C. B. GB. Aí sim, eu boto tudo para fora, vai ficar CA. DMI. DMI. C. Componente B. Traço de GA. GB. Aí sim, traço de GA/GB é menos um fator, é o delta de AB. Então isso aqui vai me dar o delta de AB, isso aqui vai me dar isso. Aí sim. Aí agora, eu abro essa expressão aqui, daquela forma que a gente foi abrindo, aí eu tenho agora um A mais zero. Aí agora eu tenho aqui um singlete do grupo de Gauss, isso aqui invariante. Tem invariante Gauss, tá certo? Isso sim. A questão toda é uma questão algébrica. É porque nós estamos trabalhando com geradores de traço múltiplo. E se você tiver um DMI, você tem uma parte assimétrica, outra parte simétrica. Aí você pode quebrar isso aqui, pode quebrar o DMI numa parte simétrica e uma parte assimétrica. Você pode quebrar DMI, quer dizer, quem é a parte antissimétrica? É o comutador, é aquele IG, FI, mais o anticomutador, pode quebrar isso aqui numa parte antissimétrica, mas a parte antissimétrica é sempre o F, mais esse objeto. E essa parte simétrica aí? Ela é uma coisa tradicional, né? É. Sim. E você. Bom, ali você teria o C para procurar, né? É, isso aqui vai atuar em alguma coisa. Isso aqui vai atuar em alguma coisa. Dá uma certa representação. E que não vai sair, porque as derivadas covariantes não te tiram esse objeto da representação aqui, tá? Mas vai ter alguma coisa não trivial. Está todo mundo tradicional. Por exemplo, se esse cara depende de quem? Se você fizer DMI atuando num certo psi. Então, isso aqui é IG, FI, psi, mais, né, que DMI é o meio do comutador mais o meio do anticomutador, mais o meio do anticomutador, DMI atuando no psi. Quer dizer, se esse cara está na representação fundamental, tudo está na representação fundamental. Se esse cara está na representação disjunta, tudo está na representação disjunta. É esse cara que comanda. A derivada covariante, ela não te tira da representação do objeto lá. A gente já tinha falado, certo? Legal? Então, intervalinho só de 5 minutos para dar um relax, que a gente começou 4h20, né? Então, vamos dar um relax de 5 minutos aí, a gente retorna para acabar 6h40. Legal? Aí a gente continua, a gente vai para a parte agora de falar da... Queria deixar também a gente já discutiu isso, mas eu queria só finalizar essa discussão das correntes covariantes estritamente conservadas. A matéria a gente já colocou e fazer um pouco disso, tá? Então, assim, são até 6h05 a gente retorna, 6h05 aqui.